Você já se perguntou se está realmente vivendo a sua própria vida, ou apenas seguindo um roteiro que alguém escreveu para você? Parece uma pergunta simples, mas a verdade é que a maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Elas acordam, trabalham, consomem, amam, se cansam e recomeçam, acreditando que estão escolhendo o próprio caminho. Mas, em silêncio, vivem uma vida emprestada à vida dos outros, moldada por expectativas, padrões e comparações que nunca foram delas. E o mais curioso é que quase ninguém percebe. Desde o nascimento, somos inseridos em um sistema que nos ensina mais a agradar do que a existir. Aprendemos o que é certo com base no que nos dizem, não no que sentimos. Somos elogiados quando obedecemos e corrigidos quando ousamos. Crescemos acreditando que ser amado depende de se encaixar. E, sem perceber, passamos a vida tentando cumprir um papel. O papel do bom filho, da pessoa bem-sucedida, do parceiro ideal, do cidadão exemplar. Mas o preço de ser o que esperam é alto. Aos poucos, deixamos de ser quem somos. A vida dos outros começa a nos habitar quando deixamos de ouvir a própria voz. Quando trocamos o que sentimos por aquilo que deveríamos sentir. Quando medimos nosso valor pelos olhos alheios. O mundo moderno é especialista nisso. Ele cria o molde perfeito, um modelo de felicidade pronto para consumo, e depois vende a todos, como se fosse o único caminho possível. Estudar, trabalhar, conquistar, casar, comprar, postar, repetir. E, assim, milhões de pessoas passam os anos tentando alcançar um ideal que não tem rosto, nem alma, apenas aprovação. É fácil se perder nesse jogo. Afinal, o sistema recompensa quem se encaixa e pune quem questiona. Se você segue o fluxo, é admirado. Se ousa pensar diferente, é estranho. A pressão é sutil, mas constante. Ela vem das redes sociais, da família, da cultura, do medo de ser deixado para trás. E o mais perigoso é que essa pressão não parece uma prisão, parece senso comum. É assim que as coisas são, dizem, mas não é. É assim que nos ensinaram a acreditar que devem ser. A psicologia chama isso de identidade social adaptativa, o processo pelo qual moldamos nosso comportamento e desejos para caber em contextos que prometem aceitação. A mente humana tem uma necessidade biológica de pertencimento. Desde os tempos antigos, ser excluído significava morrer. E, mesmo hoje, em meio a cidades lotadas e telas brilhantes, o instinto continua o mesmo. Fazemos o que for preciso para não ficarmos sozinhos, até mesmo abrir mão de nós. Quantas escolhas na sua vida foram realmente suas? Pense nisso com honestidade. A carreira que você seguiu, o estilo de vida que defende, as opiniões que repete, as metas que persegue, quantas nasceram de uma escuta verdadeira, e quantas foram herdadas sem questionamento? O problema é que o hábito de viver pelos outros se disfarça bem. Ele se apresenta como responsabilidade, prudência, senso de realidade. Mas, no fundo, é medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser rejeitado. Medo de se perder, quando, ironicamente, é justamente isso que já aconteceu. Vivemos numa era em que ser autêntico virou um ato de coragem, porque a autenticidade confronta tudo o que é confortável. Ela obriga a olhar para dentro e perceber o quanto de você foi fabricado. E quando isso acontece, algo se quebra. A máscara começa a rachar. Você percebe que boa parte do que defende, do que luta para manter, não faz sentido. Que muitos sonhos que você corre atrás foram implantados, não nascidos. Que o que você chama de sucesso talvez seja apenas o reflexo de uma propaganda que você acreditou. Há uma solidão imensa em perceber que você viveu anos sendo um personagem. É como acordar de um sonho e descobrir que nada era realmente seu, nem os medos, nem os desejos, nem as certezas. Mas esse despertar é o início da liberdade. Porque o que dói no começo é o mesmo que, mais tarde, te liberta. Viver de forma autêntica é aceitar perder o aplauso do público em troca da verdade do próprio coração. A sociedade cria a ilusão de individualidade. Ela diz que você é livre, que pode escolher, que tem infinitas opções. Mas é uma liberdade condicionada. Você pode ser quem quiser, desde que seja funcional, desde que sua liberdade alimente o sistema, não o desafie. Por isso, mesmo as rebeldias acabam sendo absorvidas. O mercado vende autenticidade em embalagens diferentes, mas o conteúdo é o mesmo: consumo.
Querem que você sinta que está sendo original enquanto segue o mesmo padrão de milhões de outros. E você posta, se compara, sente inveja, deseja o que vê, e nem percebe que o que chama de vontade é apenas reflexo. O filósofo Erich Fromm dizia que a maioria das pessoas não quer liberdade, quer segurança, porque ser livre exige responsabilidade, exige estar só, exige se ouvir. E isso é assustador. É mais fácil se esconder atrás da multidão e chamar isso de pertencimento. É mais fácil repetir o que o grupo diz e acreditar que é opinião. É mais confortável ser aceito por aquilo que você mostra do que ser rejeitado pelo que você realmente é. Mas esse conforto cobra caro. Ele drena vitalidade, sentido e propósito. Você pode até parecer bem, mas algo dentro continua vazio. E é esse vazio que muita gente tenta preencher com distração, com trabalho demais, com consumo, com entretenimento, com redes sociais. O vazio não é falta de coisas, é falta de si. É o eco da alma pedindo para voltar. As redes sociais amplificaram esse fenômeno. Vivemos cercados de vidas expostas, comparáveis, idealizadas. O algoritmo alimenta o espelho da comparação. Veja como os outros vivem, e veja como você ainda não chegou lá. Cada curtida se torna uma migalha de validação. Cada comentário positivo, uma dose temporária de pertencimento. E assim, o ego vai se moldando para performar. Não importa se está feliz, importa parecer. Não importa o que sente, importa o que projeta. E, pouco a pouco, você começa a existir mais no olhar do outro do que dentro de si. É um tipo de hipnose coletiva. Um estado de inconsciência socialmente aceito. As pessoas vivem correndo, produzindo, mostrando, reagindo, mas poucas param para perguntar: por quê? De onde vem esse impulso de provar tanto, de querer tanto ser visto, lembrado, admirado? Talvez porque, lá no fundo, elas sintam que não existem de verdade sem a validação do outro. E isso é o maior sintoma de alienação, quando o eu depende do olhar alheio para se sentir real. A mente condicionada é como uma casa construída sobre a areia. Parece sólida, mas basta o primeiro abalo, uma perda, uma crise, um fracasso para tudo desmoronar. É nesse ponto que muitos entram em colapso existencial. Quando o personagem não sustenta mais o peso da realidade, surge a pergunta que sempre esteve adormecida: quem sou eu, de verdade? E essa pergunta não é leve. Ela desmonta tudo o que é falso. A psicologia existencial descreve esse momento como o início da individuação, o processo de se tornar inteiro, de resgatar o eu verdadeiro que foi soterrado sob camadas de condicionamento. É um processo doloroso, porque requer desapego. É preciso deixar morrer as identidades que você usou para sobreviver, as versões que te protegeram, mas também te afastaram da essência. E a dor desse luto é o preço da autenticidade. Talvez o maior desafio da vida moderna não seja descobrir o que queremos, mas desaprender o que nos disseram que deveríamos querer. A sociedade empurra ideais de sucesso, beleza, produtividade, espiritualidade, até a busca interior virou mercado. Mas a verdade nunca está nos extremos. Ela se revela no silêncio entre uma identidade e outra. Quando você não está tentando ser nada, nem agradar ninguém. Quando apenas sente e observa. É nesse espaço que o verdadeiro eu começa a emergir. Mas atenção, o eu verdadeiro não é uma nova imagem a ser construída. Ele não é uma versão melhorada de quem você já é. Ele é o que sobra quando todas as máscaras caem. É a consciência nua, sem rótulos, sem performance. E, por incrível que pareça, quanto mais você tenta encontrá-lo, mais distante ele fica. Porque o eu não se encontra, se revela, quando o barulho cessa. O mundo não facilita esse processo. Ele vai tentar te puxar de volta para o velho padrão. Vai te dizer que está perdendo tempo, que está se isolando, que está viajando demais. E, de certa forma, ele precisa que você volte, porque um indivíduo consciente é perigoso. Ele não compra ilusões, não se deixa manipular, não vive de medo. E um ser livre demais ameaça as estruturas que se alimentam da inconsciência. Mas há um ponto de virada, um instante em que o cansaço de viver para os outros se torna insuportável, quando a alma grita por autenticidade e o personagem já não consegue calar. É o momento em que você percebe que prefere a dor da verdade ao conforto da mentira, que prefere perder a aprovação a perder a si mesmo. É aí que algo dentro desperta, e quando desperta, não há como voltar.
a dormir. Viver a própria vida não é abandonar responsabilidades, nem fugir do mundo. É participar dele com presença. É escolher conscientemente o que antes era automático. É agir não por medo, mas por alinhamento. É olhar para o espelho e reconhecer que, mesmo com todas as imperfeições, aquele reflexo é real, é seu. Isso não é um caminho linear. Às vezes, você vai se confundir, vai sentir vontade de voltar ao papel antigo, vai se pegar buscando aprovação de novo, comparando de novo, tentando pertencer. Tudo bem, o despertar é gradual. A cada vez que você se percebe, um pedaço da inconsciência se dissolve. O segredo não é ser perfeito, é estar desperto. A vida dos outros é confortável porque já vem com um mapa pronto. Mas o preço de seguir esse mapa é nunca descobrir o próprio território. E a beleza da vida está justamente nisso, em traçar o caminho enquanto caminha, em permitir que a verdade se revele passo a passo, sem precisar controlar o destino. A liberdade não é um ideal, distante é uma prática diária. Está em cada escolha pequena, em cada vez que você diz não ao que te apaga, e sim ao que te acende. Está em cada momento em que você se recusa a ser personagem e escolhe ser presença. Está em cada instante em que você ousa sentir, mesmo quando o mundo te diz para disfarçar. Talvez seja esse o maior ato de rebeldia da atualidade, viver a própria vida. Não a dos pais, dos amigos, do algoritmo ou das expectativas sociais, mas a vida que pulsa em silêncio, dentro de você, esperando ser ouvida. E se você ainda não sabe por onde começar, comece observando. Observe o que te move, o que te consome, o que te prende. Observe onde você se adapta demais, onde mente para se encaixar. E quando perceber, respire. Essa consciência já é o primeiro passo de volta para casa. A verdade é simples: ninguém pode viver por você, ninguém pode sentir por você, ninguém pode ser você. A vida é curta demais para ser terceirizada. Então, pare um instante, desligue-o barulho e se pergunte: de quem é a vida que eu estou vivendo? Se essa mensagem te tocou, talvez seja porque uma parte sua está cansada de repetir histórias que não são suas, cansada de seguir roteiros herdados, cansada de tentar ser o que o mundo espera. Talvez seja a hora de reescrever sua própria narrativa sem pressa, sem máscaras, com verdade. Escreve nos comentários em que parte da sua vida você sente que está vivendo pelos outros, e o que seria viver por você, de verdade? Deixa o teu like, se esse vídeo te fez refletir, e se inscreve no canal Psique Submersa para continuar essa jornada de consciência e libertação, porque, às vezes, o primeiro passo para se encontrar não é descobrir quem você é parar de ser quem te ensinaram a ser.